Graça e paz, família! Estamos de volta com mais um vídeo muito forte. Tenho certeza que nós juntos iremos crescer na graça e no conhecimento. Meus irmãos, antes de ir para o tema, não esqueçam de dar o like, deixe o seu comentário e também compartilhe o vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva. Vamos juntos crescer o canal Voz das Nações. E hoje o tema, como você já viu aí na descrição do vídeo, ou no próprio vídeo aí, né? É exatamente esse aqui. Olha só. É forte. Vamos lá, vai focar aqui um dia, né? Um dia vai focar. Satanás encheu o coração de Ananias. Este é o tema e vamos juntos para mais um tema que vai sacudir o sistema. Rimou, meu irmão, até rimou. As criptografias aqui rima, já percebeu que rima? É bom, né? Então vamos para o versículo utilizado pelo sistema religioso. Diz assim, nós vamos ler em Atos capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da verdade? Olha só, e o foco do vídeo, que é este tema, né, diz assim, por que encheu Satanás o teu coração? Percebeu? Vamos juntos? Então vamos para o exame do versículo, vamos examinar o versículo. Vamos examinar o versículo com os olhos sem o véu, os olhos do nosso entendimento e, com certeza, com a luz do Espírito Santo. Primeira coisa que nós vamos pensar aqui, analisar aqui, é o seguinte, é a primeira coisa. A pergunta de Pedro mostra que não é um ser espiritual que encheu o coração de Ananias. Pensa comigo. Olha a pergunta, por que Satanás encheu o teu coração? Como perguntar a mim coisas que terceiros fizeram? Eu chegar perto de você e falar, por que o ladrão roubou sua casa? Que lógica teria? Nenhuma. Então a primeira questão é você parar, pensar, refletir, captar essa mensagem aqui. Qualquer coisa você volta o vídeo e preste atenção nesse detalhe. Agora vamos para a segunda coisa. Aqui, olha só, olha o segredo aqui. A resposta aqui, meu irmão. Oh, meu Deus, é muito forte. Obrigado, Senhor, por nos ter revelado o teu santo evangelho. Olha só, a segunda questão a resposta começa aqui também continua, né? Porque desde o versículo 3 existe o início da própria resposta deste tema. No Atos capítulo 5, versículo 4, diz assim, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Olha só, irmãos, escute só, ouça só, leia só, olha só, Atos 5,4. Guardando-a não ficava para ti, Pedro falando para Ananias, e vendida não estava em teu poder, por que formaste este desígnio em teu coração? Olha, quem formou este desígnio? O próprio Ananias. Olha o Satanás aqui. Olha o Satanás aqui. Por que formaste? Ou seja, se fosse um ser espiritual que a religião ensina, o que a questão seria aqui? Por que você deu lugar a Satanás? Por que você deixou o Satanás de chifres convencer, driblar você, sei lá o que? Por que você abriu a porta para ele? Nada disso não, meu irmão. Nada disso, ainda que se fosse nessas palavras que eu estou expressando aqui. Só você analisar o contexto, ainda que existissem essas palavras aqui, você não seria difícil de entender, né, com os olhos da graça, porém está muito claro, olha, guardando não ficava para ti e vendido não estava no teu poder, por que formaste este desígnio em teu coração?
Porque formaste, ou seja, Ananias, que formou este desígnio no teu coração, no coração dele. Agora, no finalzinho você vai entender. Vou falar em palavras mais claras. Atos 5:4. Atos capítulo 5, versículo 4. Vamos lá. Primeira coisa, olha só. Deste versículo, você precisa entender. A letra A. Foi Ananias que formou essa ideia, intenção, vontade, porque desígnio significa isso aqui, ideia, intenção, vontade, tá entendendo? Então foi Ananias que formou essa ideia, essa intenção, aquela vontade. A letra B, olha só, que é as duas colocações no versículo 4 do capítulo 5. B, Pedro repetiu a pergunta esclarecendo quem era esse Satanás. É isso que você precisa entender aqui. Pedro repetiu a pergunta. A primeira pergunta, vamos lá, para você lembrar. Primeiro, por que Satanás encheu seu coração? É a primeira pergunta. Agora a segunda pergunta é: por que formaste este desígnio em teu coração? Pronto. Só você alinhar, né? Entrar nas regras de interpretação, hermenêutica e exegese, que pronto, acabou. Olha só. Pedro repetiu a pergunta, esclarecendo, né, quem era esse Satanás. Primeira pergunta, por que Satanás encheu seu coração? Não foi isso? Está lá no versículo 3. Por que encheu Satanás seu coração? Agora, olha no versículo, logo o versículo a seguir. Versículo 4 do capítulo 5. Porque formaste esse desígnio em teu coração. Revelando aqui. Olha, porque formaste esse desígnio em teu coração. Aqui fica claro. Quem é este Satanás? Olha só, quem é esse Satanás? Foi aquele que formou o desígnio do seu coração. E quem era que formou o desígnio? Vamos lá, olha só o que Pedro falou. Porque formaste este desígnio em teu coração. Porque formaste. Está percebendo, irmãos? Está percebendo que é forte a revelação do Evangelho? Agora, outra coisa aqui muito importante. Toda atenção agora, Agora Pedro disse para Safira, eu não peguei os versículos, que Safira chegando, depois de, se eu não me engano, acho que é 3 horas, né? E etc, para o vídeo não ficar muito grande. Só você ler, né? Os versículos do capítulo 5. Mas, eu fiz questão de focar para você entender que agora é Pedro, está falando agora para Safira. Pedro disse para Safira, vamos lá, a mulher de Ananias. Vamos ver? Olha que revelação bombástica. Versículo, não é versículo, é a parte 3 do vídeo. Atos 5, versículo 9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós, eita glória, entre vós quem? Ananias e Safira, vos concertais para tentar o Espírito do Senhor? Precisa comentar isso aqui? Atos 5, 9. Olha só, em outras traduções eu vou escolher uma. Tem outras traduções que fica mais clara essa questão. Eu vou escolher uma. Outras traduções. Olha só, vou ler. Na NVI que eu vou ler. Olha só. Meu Deus, é muito claro. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Olha o que Pedro fala para Safira. Pedro fala para Safira, a esposa de Ananias. Pedro lhe disse: por que vocês, Ananias e Safira e Ananias, entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Ou seja, o Satanás aqui. O Satanás de Ananias foi ativado com a ajuda de Safira. De certa forma, Safira também foi o Satanás. Porque ela, juntamente com ele, fizeram um acordo, os dois juntos. E foi assim que o Satanás foi ativado, meu irmão. Como que o Satanás foi ativado aqui? Vou ler. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Atos 5, 9. Agora vamos lá. Olha só como que é chique. Que é coisa gloriosa, gloriosa, gloriosa revelação do Evangelho da Graça. Quem foi o Satanás dessa passagem? Olha só, quem foi o Satanás dessa passagem? Vamos responder? Vamos responder. Vou responder. Gálatas,
Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Esse é o Satanás aqui dessa passagem, ó, da passagem de Atos 5. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, ao Satanás aqui. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Tá vendo, Satanás? O que aconteceu com Ananias e Safira? Desativar esse Satanás aqui, ó, carne. Porque a luta aqui, meu irmão, não é contra um Satanás de chifres, esse que a religião ensina. A luta é essa aqui, ó. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência de quê? Da carne. As concupiscências da carne, meu irmão, só não é cumprida quando você anda em espírito. Porque a carne cobiça contra o... Pedro não falou? Olha só, Pedro não falou que esse desígnio foi criado para mentir o espírito? Olha só. Presta bem atenção. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? É isso que estava acontecendo. E olha essa bomba aqui para nós terminarmos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Olha o que Paulo diz para a igreja de Corinto. É muito forte isso aqui. Ele vira para eles e fala assim: não veio sobre vós tentação senão humana, meu irmão. Revela para ele que a tentação está neste campo. Porque se a tentação não fosse humana, ela teria que entrar na questão de Deus. O próprio Deus realizando, através dos anjos, através dos recursos que Deus tem lá, né? Através das atitudes de Deus. Porém, está muito claro aqui: não veio sobre vós tentação senão humana. Porque, olha só, 1 Coríntios 10, 13. Senão, meu irmão, seria fácil para Ananias e Safira terceirizar a sua culpa, não seria? Satanás é um ser muito forte e ele pegou nós desprevenido, como diz aqui na minha região, e nós estávamos sem fazer jejum, como a religião fala, né? Nós não fizemos a vigília, nós não tínhamos entregado o dízimo, nós estava no mês passado, não tinha entregado o dízimo, aí ele aproveitou que era um ato de ofertar aqui e já entrou por esse caminho, e o saravá pegou do lado esquerdo, e um ser totalmente muito mais forte do que eu, que é o Satanás da religião, conseguiu. Mas não tem, você pode ler o texto, não existe terceirizar responsabilidade. A responsabilidade aqui foi de Ananias, foi de Safira, foi dos dois. Os dois foram punidos. E por quê? Porque o desígnio foi formado no coração de Ananias com a ajuda de Safira. Então, o Satanás dessa passagem, espero que você tenha entendido, espero que ficou claro, é a carne, tá bom? Olha só, é a carne. Acredito que está muito lógico e claro. Era isso que aconteceu. Ananias e Safira, com a carne ativada, entraram em um acordo de tentar o Espírito do Senhor, de mentir ao Espírito de Deus. E a sentença para eles foi aquela, e surge outros temas em cima dessa passagem. Eu vou deixar para um próximo vídeo, mas hoje eu vim aqui rapidinho, só para mostrar para você qual era o Satanás que encheu o coração de Ananias, né? Aí está o esclarecimento. Fica o meu abraço e até o próximo vídeo. Fui!